amonita chamava-se Naamá, como já havia informado. Então, durante os primeiros 3 anos, ele se manteve fiel a Deus, mas depois ele de fato se entrega a uma prática bastante idolátrica, e Judá agora, né? Não Israel, a totalidade de Israel, mas apenas Judá, se vê agora mergulhado nessa situação de degradação, e de muita baixa moral. Então, como eu estava falando, Roboão foi duramente repreendido pelo profeta Semaías na sua época, e ele também passará por uma situação muito difícil, que é a mudança dinástica no Egito. Então, Israel, durante toda a sua história, ele tem sempre uma interação importante com o Egito. Qual é o interesse do Egito em relação à Palestina? O Egito sempre utilizou a Palestina como um estado tampão. Então, na situação em que Israel ainda estava debaixo de escravidão, dentro ainda da jurisdição, né, do faraó no Egito, você tinha a situação de diversas cidades-estado, inclusive as cartas de Tel Amarna atestam isso, onde você encontra ali muitos arquivos de cartas, né, enviadas por esses reis dessas pequenas cidades-estado, informando sobre movimentações de tropas de arameus, tá certo? De hurritas ou de outras nações, de hititas naquele período, né, daquela época, e possíveis ameaças para o Egito. Então eles recorriam ao Egito pedindo fortalecimento, envio de armas e envio de tropas, para que eles pudessem combater essas ameaças e afastá-las de qualquer possibilidade de invasão ao Egito. Então o interesse, a política do Egito em relação à Palestina sempre foi a de contenção de ameaças. Então ele fortalecia, claro que não muito, né? Então ele proporcionava algum apoio a esses estados, a essas cidades-estados da Palestina, para que elas fizessem essa defesa com interesse próprio, se defendendo de seus inimigos, mas também mantendo afastados esses inimigos das fronteiras do Egito. Então esse sempre foi o interesse, essa sempre foi a política do Egito para com esses estados na Palestina. Com a saída, né, de Israel, o seu êxodo, a entrada em Canaã, a destruição de muitas dessas cidades-estado, de Jebus, de Jericó, agora quem se estabelece ali é Israel. Então a negociação será feita agora com edomitas, moabitas, amonitas e o reino de Israel. Então você tem, por exemplo, na época da unificação, ainda com Salomão, o faraó chega a casar uma filha sua com Salomão, para estabelecer uma aliança forte, uma aliança firme, uma política de aproximação entre o rei do Egito e Salomão, tá certo? E o reino de Israel unificado. Mas ao mesmo tempo que ele tem essa aliança com Salomão, a sua política é ambígua, tanto que quando você tem uma situação, por exemplo, em que um filho de um rei moabita se refugia junto ao Egito, ainda na época de Davi. Você tem outra situação em que Jeroboão, estando em conflito com Salomão, se refugia também no Egito. Então, o Egito tem essa política ambígua para com Israel. Ele, ao mesmo tempo que ele firma alianças, mas ele também favorece alguns inimigos dos próprios israelitas para usar, né, nessas jogadas políticas. Se Israel se voltar contra eles, eles têm essa carta na manga. Então você tem a situação de Jeroboão, que retorna do exílio no Egito, assume o reino ao norte, né, as 10 tribos de Israel. E você tem a situação de Judá ao sul. Então Judá havia herdado da gestão de Salomão a aliança com a 21ª dinastia, que estava no Egito. Só que essa dinastia foi derrubada por um rei líbio chamado Sisaque. Então Sisaque derruba essa 21ª dinastia e funda a 22ª dinastia. Então você tem agora uma nova gestão no Egito. O Egito passa por essas diversas transformações ao longo da história, com essas diferentes dinastias que assumem o poder. Então a política de Sisaque será outra. Sisaque observa primeiro a situação em Israel, percebe o racha, né? Percebe ali a divisão que houve, né? O enfraquecimento com isso. Então você tem primeiro ambos se enfraquecendo, né? A divisão entre Israel e Judá. O enfraquecimento de Judá, tá certo? Israel também não está lá
tão estabelecido, com tanta força, porque você tem a perda de certos vassalos. Então, certos vassalos, observando esse enfraquecimento, param de pagar tributo. E aí é onde você vai ter alguns deles tentando recuperar alguns desses vassalos que haviam se insubordinado, né, contra eles, uma vez que eles estão agora mais enfraquecidos. Então Sisaque espera o momento mais oportuno para uma campanha pela Palestina, tentando impor agora sua autoridade, uma vez que ele é uma nova dinastia. Ele sepultou a antiga, né? Ele suplantou a antiga, se estabeleceu no poder e agora ele vai demonstrar qual é a sua força. Então ele vai marchar contra o reino de Judá, atingindo diretamente agora o reino de Roboão, que estava aí tentando se reorganizar com um território muito diminuído, com uma situação muito difícil, com muitos riscos à sua volta, tanto as fronteiras norte com Israel, quanto as fronteiras oestes aí com Moab, com Edom, ao sul, tá certo? Com tribos nômades que invadem o território, e agora ele tem que lidar com essa situação de Sisaque. Sisaque chega ao poder e agora vai marchar contra Judá. Sisaque, na verdade, não somente vai prejudicar a Roboão. Quando Sisaque chega às portas de Jerusalém, Roboão pega todo o tesouro do palácio e do templo e entrega como tributo a Sisaque. Então Sisaque se contenta com esse pagamento de tributo, essa vassalagem de Roboão para com ele, e ele marcha também pelo norte. Então você vai ter essa campanha de Sisaque que tanto afeta Roboão ao sul, quanto Jeroboão ao norte. Inclusive eu vou pegar aqui a Bíblia King James, tá certo? A Bíblia King James, comentário de Roman, que inclusive é extraordinária, recomendo a todos, tem muitos recursos, e um dos recursos importantes que eu vi aqui na Bíblia King James, na página 719, é um mapa colorido aqui, ilustrado, descrevendo a campanha de Sisaque no território, tá certo? Território de Judá e o território de Israel. Veja aqui, território de Judá, roxo, tá certo? Ao sul, essa linha vermelha é a campanha de Sisaque, entrando aí pela região litorânea. Veja que os fenícios não ofereciam mais, os filisteus não ofereciam mais resistência, né? Você tem aí Sisaque vindo pela região litorânea, uma parte de seu destacamento invadindo Judá, indo até as portas de Jerusalém, onde é entregue tributos. E eles vão aí por diversos territórios de Judá. E não somente isso, mas ele vai também direcionar sua campanha para o norte. Depois de Judá, ele segue para o norte, tá certo? E faz uma incursão aí pelo território norte. Veja só, né, qual foi a maneira como ele procedeu nessa incursão, pegando todo o território norte, demonstrando aí sua influência, né, sua força para com esses territórios, né, para com esses reis, e tomando tributos deles. Então você tem a situação de Sisaque, que afeta não somente Roboão, do reino de Judá ao sul, mas também Jeroboão ao norte, né? A sua incursão também invade o reino de Israel ao norte. Então você tem essa situação de Sisaque, da 22ª dinastia, né, que funda a 22ª dinastia e promove então essas incursões. Outra coisa que podemos dizer é que depois de 5 anos que Roboão reinava, houve essa invasão de Sisaque. Então ele esperou 5 anos, essa situação entre Roboão e Jeroboão, né, essa situação belicosa, situação delicada, e com o enfraquecimento deles, ele aproveita então para realizar essa incursão. Então Sisaque, depois de 5 anos que Roboão está no poder, ele realiza essa incursão pelo território de Judá e também pelo território de Israel. Então quero falar acerca disso, mas não somente, quero também trazer outras contribuições, tá? O ataque de Sisaque, como falei, e antes de passar para a sucessão de Roboão para Abias, quero trazer uma leitura aqui deste livro, História de Israel. História de Israel no Antigo Testamento, tá? História de Israel no Antigo Testamento, editora CPAD, autor Eugene H. Merrill,
Eugene H. Merrill. Olha só o que ele vai nos contribuir em relação a esse período. Na sua página 343, Eugene H. Merrill. O reino de Roboão. Olha só o que diz. Durante os 3 primeiros anos de seu governo, Roboão tentou ao máximo acomodar-se ao inalterável fato de que presidia uma pequena parte do reino de outrora. Então, obviamente, houve uma grande queda, né? Uma vez que eles tinham sob seu poder todo aquele riquíssimo território ao norte. Então, um território muito mais vasto e um território com muito melhores recursos, né? Então, eles tinham todo esse território sob o seu poder. E agora foram obrigados a se contentar somente com a porção sul, com o território ao sul. Que, aliás, é um território muito desértico. Ao sul, né, o Negev totalmente deserto. Então, obviamente, eles vão ter que se reorganizar agora com essa situação, né? Tem que se reorganizar agora com uma nova forma de gestão a um território muito diminuído e a recursos agora bastante limitados. Judá ainda era o povo de Deus, e ele, o herdeiro da dinastia de Davi, com todos os privilégios contidos na aliança. Mas para as demais nações, Judá não passava de uma sombra dos dias de glória de Salomão, obviamente, né? Isso ficou muito claro. Roboão, portanto, precisou conciliar os ideais teocráticos de Judá como povo eleito e a realidade do dia a dia e da vida militar. Uma das primeiras medidas de Roboão foi desenvolver um programa de fortificações em seu pequeno reino contra interferências externas. E isso foi muito inteligente da parte dele, porque Salomão, em seu período, trabalhou em fortificações e fortalecimento do exército. Só que essas fortificações, boa parte delas estão agora no território ao norte. Então você tem algumas cidades fortalecidas, né, desde a época de Salomão. Gerar, por exemplo, que foi dada, né, pelo faraó como um presente de casamento, né, a Salomão, da sua filha com Salomão. Mas agora você necessitará então de outras organizações, se reorganizar com essa nova situação e estabelecer defesas contra esse território de Israel ao norte, o que não era, que antes era um reino só, então não havia essa necessidade dessa prevenção defensiva, o que agora torna-se uma urgência. Desenvolver um programa de fortificações em seu pequeno reino contra interferências externas, especialmente por parte de Israel, né, como estava falando. Isso envolveu a incorporação de Benjamim em seu território, uma importante realização cujo significado não se pode distinguir, e a construção de cidades que rodeavam todo o perímetro do reino. Então, agora vai ter que estabelecer todo um sistema de cidades fortificadas ao longo desse perímetro, tá certo? Da fronteira, esse perímetro fronteiriço, né, com Israel, para que numa situação de campanha militar, né, de ataque de Israel, eles pudessem rapidamente se organizar numa defesa eficaz. Porque Israel, por outro lado, também pretendia alguma forma de unificação. Então, se eles conseguissem dominar a parte sul e unificar tudo, para eles seria então grande vantagem, né? Afastar esse risco de uma reincorporação de seu território por parte do rei que está em continuidade à dinastia davídica. Inclusive a Thalia, né, filha de Acabe, que se casará com um dos filhos de Josafá, ela intentará uma estratégia dessas, eliminando toda a casa real, se estabelecendo no poder e tentando destruir de dentro o reino de Judá, acabar com o culto, estabelecer o baalismo e eliminar toda a casa real. Se não fosse Joás ter sido escondido pelo sumo sacerdote e sua esposa, a linha davídica teria sido interrompida, né? teria terminado ali com Atalia. Isso é fruto da aproximação imprudente de Josafá com a casa de Acabe. Mas continuando, vamos lá?
e se envolveu em corporações de Benjamim, como já li, a construção de cidadelas que rodeavam todo o perímetro do reino, segundo Crônicas 11, 5-12. Também constituiu seu filho Abias, cujo sucessor, né? A gente daqui a pouco vai falar acerca do período do reinado dele, Abias, como vice-regente, e distribuiu seus outros filhos por todo o território como comandantes das cidades fortificadas, segundo de Crônicas 11, 22-23. Os acontecimentos mais importantes nessa primeira fase do reinado de Roboão não foram planejados ou criados por ele. Os sacerdotes e levitas que habitavam com as tribos do norte abandonaram suas cidades natais após Jeroboão estabelecer cultos ilegítimos. A situação da política de Jeroboão de promover uma alteração, uma mudança no calendário, no culto, estabelecimento dos bezerros de ouro em Dan e Betel, causou então o descontentamento por parte de muitos sacerdotes que estavam ligados ao culto ao verdadeiro Deus. Então eles abandonaram totalmente, né, a fidelidade a esse rei e a esse território, deixaram tudo para trás. Desculpe. E então se voltaram para o reino ao sul, para o reino de Judá, para estar então em continuidade e ligação com o culto que era realizado no templo, né, o culto ao Senhor Jeová, ao Senhor Yahvé. Me desculpe. Ore por mim pela minha recuperação. Vamos lá. Seu filho, como eu já li, e os sacerdotes, né, que retornaram. Os acontecimentos mais importantes nessa primeira fase do reinado de Roboão. Sim, isso aqui eu já li. Os sacerdotes que habitavam com as tribos do norte abandonaram suas cidades natais após Jeroboão estabelecer cultos ilegítimos. Esse fato encorajou outros sacerdotes do norte a mudar-se para a tribo de Judá, ou pelo menos tornar-se mais simpáticos para com a família de Davi. Segundo de Crônicas 11, 13-17. Jeroboão, em resposta, estabeleceu santuários rivais em Dan e Betel, né, conforme eu já havia falado, pecado que foi continuado até o fim de Israel, quando foi então deportada pela Assíria. Roboão estava afastado da presença de Yahvé e da aliança havia muito tempo. Essa postura espiritual não ficou sem consequências, pois em seu 5º ano, conforme eu já havia comentado, né, Judá sofreu uma forte invasão dos exércitos egípcios comandado por, aqui está como Shoshenq. Tem outros lugares você lê Sisaque. O autor aqui está tentando passar para nós a pronúncia mais próxima do que era, né, no original. Shoshenq, este faraó, o fundador da 22ª dinastia egípcia, foi o primeiro líder egípcio que depois de muitos anos reconquistou a grandeza do Antigo Egito. Durante seu 21º ano de reinado, 945 a 924, conseguiu reunificar o Alto e o Baixo Egito, unificou as duas coroas, né? Então você tem aí o faraós do Alto Egito, parte sul, o faraós do Baixo Egito, parte norte. E essas dinastias, elas estão em constante batalha entre si. E quando um rei, ou da parte norte, ou da parte sul, né, ou do Alto ou do Baixo Egito, ele consegue unificar todo o território do Egito, geralmente ele promove, posteriormente a isso, uma campanha externa, para também demonstrar sua força, sua autoridade para essas nações que estão fora, principalmente o território da Palestina, buscando estabelecer nações vassalas, nações satélites suas, que sejam para ele como estados tampão, que sejam como estados escudo, contra outras nações mais poderosas que estão ao norte, os hititas na Anatólia, ou na Mesopotâmia, babilônicos posteriormente, ainda não há babilônios nesse período, mas os assírios que ainda não são fortes, mas que vão se fortalecer. Posteriormente vão ter uma ascensão e vão ser sim uma ameaça para os territórios do Egito. Vamos lá. Isso, conseguiu reunificar o Alto e o Baixo Egito, restabeleceu o comércio internacional com Biblos,
cidade litorânea dos fenícios, né? Você tem Tiro, Sidom, Biblos, todos aí no Egito. E outros estados fenícios e arameus. Aí você tem os sírios. E por último, esperou pacientemente por uma ocasião apropriada para atacar Israel. Aquilo que eu estava falando para vocês, né? Com esse enfraquecimento, devido a esta guerra interna entre Judá e Israel, essa quebra, né, dessa unificação do reino de Israel, você tem agora o enfraquecimento e a janela de oportunidade que Shoshenq esperava. Ele já havia inclusive concedido asilo político a Jeroboão. Então você tem Jeroboão no período de Shoshenq. Inclusive será algo surpreendente para Jeroboão, que pensava ter uma aliança política com o Egito. É interessante que o rei assírio, quando invadir primeiro Israel e depois Senaqueribe, quando marcha contra Judá, ele vai criticar o Egito, principalmente em relação a essa política ambígua, né, que o Egito é como uma vara, que é uma pessoa que se sustenta nela, quebra e fura sua mão. Então o Egito pratica de fato essa política de ambiguidade. Ele é seu aliado, mas não é. Ele é seu aliado, mas ele também favorece seus inimigos, para usá-los contra você se você se levantar contra ele. Então existe sempre essa política de ambiguidade do Egito para com seus aliados. Ele já havia inclusive concedido asilo político a Jeroboão, e Jeroboão depois será invadido pelo próprio Shoshenq. Terá seu território invadido, né? Inimigo de Salomão e futuro rei de Israel. Um indício não apenas de simples misericórdia, mas também de ambições políticas. Quando Salomão morreu em 931 a.C., Shoshenq não tardou em desferir o golpe contra Judá, usando um incidente nas fronteiras com alguns semitas da região. Shoshenq fez o primeiro movimento para o norte de Judá, tomando as cidades fortificadas e chegando às portas dos muros de Jerusalém por volta da primavera de 926 ou 25. O rei partiu para o norte de Israel com seu exército e muitos mercenários a seu serviço. Todo este acontecimento deve ter assustado Jeroboão, que provavelmente sentia-se seguro com respeito ao Egito. Talvez tenha comemorado as notícias que chegaram da invasão de Shoshenq a Judá. Quando ele menos esperou, Shoshenq estava, na verdade, às suas portas também, requerendo tributos, requerendo vassalagem total, tá certo? Ao seu domínio. Tentou conquistar Israel. Shoshenq tentou conquistar Israel, uma vez que percebera a facilidade com que Judá havia se rendido. Não se sabe por que Shoshenq não deu continuidade à campanha. Talvez estivesse satisfeito com os tributos que exigira de Judá e Israel, particularmente os ricos tesouros do templo. De qualquer forma, sua morte impediu qualquer outra atitude mais drástica. Seu filho Osor-Con, esse Osor-Con I, 924-889, estará posteriormente envolvido numa invasão a Judá novamente, agora no reino de Asa. Não ele mesmo, mas um seu general, tá certo? Um general dele, um núbio, um cuxita, estará à frente aí de uma invasão com um grande exército a ajudar. Evitou outras conquistas. Osor-Con evitou outras conquistas, pelo menos por um tempo, interessando-se mais em esbanjar riqueza no templo de Aton. A vultuosa quantidade de ouro e prata ali empregada procedia possivelmente do templo de Jerusalém. Então, o templo de Aton, no Egito, que foi adornado com ouro extraído do templo e do palácio em Jerusalém. Então, ele estava mais preocupado com este embelezamento, né, do templo do seu Deus. O pecado que gerou essa devastação na terra e a expoliação do templo foi realmente sério. O autor de 1 de Reis indica que Roboão e seus compatriotas atingiram o mais baixo grau de comportamento idólatra. Somente 3 anos Roboão permaneceu fiel a Deus, depois imergindo na mais sórdida idolatria. Estabeleceram lugares altos, pedras sagradas, o Masebot, e os posses de Azerá, além de se envolverem em rituais de prostituição sodomita, tá certo? Como eu descrevi aqui, os Kadishut
e os Istaritos, né? Além de outros que se prostituíam devido à situação de miséria. Não causam espanto todos esses acontecimentos, dado o sincretismo religioso promovido por Salomão. Então já era herança maldita também, né, de Salomão. Influenciado por suas mulheres pagãs, incluindo Naamá, que era uma amonita e era a mãe de Roboão. Então veja que Roboão desde berço recebe influências nocivas, né? Então ele adere à religião de Yahvé devido a um formalismo, mas na verdade ele já tinha também essa semente maligna do paganismo, né, implantada dentro dele até desde o berço, né, por sua mãe. Os 12 anos finais do reinado de Roboão parecem ser descritos de forma mais favorável pelos narradores, porque humilhando-se Roboão, a ira do Senhor se desviou dele para que não o destruísse de todo, segundo de Crônicas 12:12. Mas estes também foram anos de conflito com Jeroboão. O registro sagrado diz que Judá e Israel lutaram continuamente, conforme 1 de Reis 14:30. Infelizmente, não há registro de qual dos dois, se houve um, ficou em vantagem. Provavelmente não houve vantagem grande nem para um lado nem para o outro, né? Mas somente essa tentativa de manter, de se proteger desta possível invasão e domínio, né, por parte um do outro. Então certamente foi essa a disputa. De que lado ficou em vantagem? Em um sentido, é claro, todos perderam. Porque o espetáculo de irmãos contra irmãos não apenas desrespeitava os filhos de Jacó, mas o próprio Deus, como nos diz aqui Eugene H. Merrill em sua obra História de Israel no Antigo Testamento. Então vamos dar continuidade posteriormente, falando acerca de Abias, falando acerca de Asa e dando continuidade aí às narrativas relacionadas ao reino de Judá, a dinastia davídica, sua linha de continuidade, seus desafios e como eles fatalmente vão ter seu reino destruído na época da invasão com Nabucodonosor, tá ok? Eu agradeço que você tenha permanecido aqui, peço para que você continue conosco, nosso canal, graças a Deus, tem crescido bastante devido à sua participação, sua colaboração. Já estamos em 2.956 inscritos. 2.956 inscritos. Estamos caminhando aí para os 3.000 e vamos adiante em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Que o Senhor continue te abençoando poderosamente em nome do Senhor Jesus.